Nesse vídeo de hoje eu quero trazer algo muito importante para vocês. Eu quero tratar de um tema de suma importância. Eu quero falar da revisão previdenciária da vida toda. Quero trazer para vocês aqui informações dos julgados, informações da lei, por que tem esse nome, que pé que está, o que me fez fazer esse vídeo. Os aposentados estão recebendo essas cartinhas de alguns escritórios a respeito dessa revisão. Inclusive aqui está falando as últimas vagas, última chamada. Aqui mostra o valor. Aqui fala, está disponível a análise do seu benefício no prazo de 5 dias a contar do recebimento dessa carta. Veja que absurdo. E está falando também aqui que não cabe mais recurso. Ou seja, estão falando meias verdades para vocês. E meias verdades são mentiras. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, para trazer todo o esclarecimento a respeito dessa revisão previdenciária da vida toda. Mas antes que eu fale do vídeo, propriamente dito, deixe o seu like, inscrevam-se no meu canal, visitem também meu canal que tem outros vídeos jurídicos muito pertinentes a respeito de seus direitos. Pois bem, como era feito o cálculo para apurar o salário do aposentado anteriormente? Havia uma lei, aliás, ainda há essa lei, a Lei 8.213, de 91, que determinava que o cálculo para apurar o benefício do contribuinte seria da seguinte forma: pegava todo o tempo de contribuição da vida toda, daquelas contribuições todas, se pegava as 80% das maiores contribuições para fazer o cálculo e se apurava o valor da aposentadoria. Era uma forma democrática de fazer esses cálculos, porque pegava todo o período. Por isso fala da vida toda. Da vida toda significa do tempo de contribuição. Porém, em 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi criada uma nova lei, a Lei 9.876 de 99. Essa nova lei veio suprimir as contribuições de 94 para trás. E passou a valer o seguinte: as contribuições que entram no cálculo para apurar os valores do salário dos aposentados são as contribuições de 1994 para cá. Para trás, não. Isso causou muito achatamento nos benefícios de muitos aposentados, inclusive pessoas que recebiam salários altos, como os metalúrgicos. Naquela época a metalúrgica estava a todo vapor. E tinha pessoas com salário muito alto nessa área. Faziam muita hora extra. Essas horas extras também agregavam nos salários, porque eram recolhidos, né? Os valores eram recolhidos. E todas essas contribuições altíssimas, às vezes chegava o teto da Previdência, passaram a não contar mais para os aposentados. Quem se aposentou de 94 para cá. E passou a contar só as contribuições de 94 para cá, para cálculo do valor do aposentado. Aqui não é para cálculo do valor de contribuição, é valor do salário. O
O que aconteceu? Em razão disso, muitas ações foram propostas contra o INSS para tentar reverter essa lei, para tentar declarar inconstitucional essa lei 9.876 de 99 e voltar a aplicar o índice da lei velha, a lei 8.213 de 91. Em 2019, em recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça julgou o processo e entendeu que deveria voltar a aplicar a lei velha, aquela de todo o tempo de contribuição, a revisão da vida toda. E o STJ também entendeu que, nesse caso, o contribuinte poderia escolher a lei mais vantajosa para apurar o seu valor de aposentadoria. Porque aqui não se trata só das pessoas que já se aposentaram, mas também das pessoas que estão para se aposentar. Muito embora agora, com essa reforma, tem outras regras, são 5 regras diferentes, que nem mesmo o pessoal do INSS está sabendo como fazer, a coisa complicou muito mais. Pois bem, em julgamento virtual, o Supremo Tribunal Federal, analisando o processo, analisando a decisão do STJ, entendeu que a decisão do STJ deveria permanecer e que deveria aplicar a lei velha para fazer a revisão da vida toda, da forma que era feito antes. Isso poderá trazer inúmeras vantagens para os contribuintes, mesmo porque ele pode escolher. Se após feito um cálculo, se vislumbrar que não há interesse voltar para a lei velha, fica no que está com a lei nova. Não tem prejuízo, só benefício. Porém, essa votação do Supremo Tribunal Federal foi virtual. O presidente da República se esperneou a respeito dessa decisão do STF. Inclusive falou que o STF, com essa decisão do STF, poderia quebrar o Brasil. Fizeram até uns cálculos lá um pouco estapafúrdio, que poderia chegar a mais de 300 bilhões para pagar essa diferença. Porém, alguns sindicatos fizeram os cálculos e chegaram à conclusão que não passa de 2,5 a 5 bilhões de reais. Mas tudo bem. Aí o que acontece aqui? Veja só o problema. Aqueles ministros que votaram de forma virtual, dentre aqueles 6 votos a favor, porque foram 6 votos a favor e 5 votos contra, dentre aqueles ministros que votaram a favor, estava o ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio se aposentou. Quem entrou no lugar do ministro Marco Aurélio foi o ministro André Mendonça, que é ex-AGU, que provavelmente tenha trabalhado nesse processo a favor do INSS contra o contribuinte. Porque é essa a atribuição da AGU. É proteger os interesses do INSS e do governo. O que vai acontecer? O ministro Marco Nunes, que também é um ministro escolhido pelo presidente Bolsonaro, pediu vista desse processo. E não sabemos quanto tempo pode demorar para ter o novo julgamento. Porque o ministro Marco Nunes entendeu que, por ser um tema de grande relevância, que pode trazer prejuízo para os cofres do governo e do INSS, ele entendeu que deve fazer um outro julgamento de forma presencial. Aí o que acontece? O ministro Marco Aurélio se aposentou.
Quem vai substituir o ministro Marco Aurélio nessa votação é o ministro André Mendonça, que, como eu já falei, é um ex-AGU, e escolhido também do presidente Bolsonaro. Será que esse ministro vai votar a favor do contribuinte, da revisão da vida toda? Ou esse ministro vai votar a favor dos interesses do INSS e do governo? Aí está uma pergunta. Porém, é o seguinte, o que se tem que levar aqui em consideração é que não tem nada decidido. Se o ministro André Mendonça votar a favor do INSS e do presidente, não vai dar em nada. Todo esse trabalho que foi feito está perdido. Porém, se o ministro André Mendonça votar a favor da revisão da vida toda, aí vai, depois do trânsito julgado, vai iniciar o sistema de contagem. Aí sim, abre um precedente para as pessoas procurarem os seus advogados de confiança para fazer o cálculo e analisar qual a lei mais vantajosa, qual que deve ser aplicado. Quem vai fazer isso aí, geralmente, é o advogado previdenciarista. Mas procurem o advogado de sua confiança. Não põe seus direitos na mão dessas pessoas que ficam enviando para vocês cartinhas, que vocês nem sabem nem quem são. Às vezes nem advogados são. Porque se forem advogados, estão infringindo o código de ética da OAB. Porque o advogado não pode mandar cartinha para pessoas que não sejam seus clientes já cadastrados. Pensem bem nisso. Não jogue seus direitos fora. Tenham calma. Espere o julgamento. Não tem nada definido. E qualquer informação a esse respeito aqui, contrário ao que eu estou falando, não passa de falácia. Procure sempre um advogado previdenciário, nesse caso aqui, que possa te informar melhor. Pague uma consulta para o advogado previdenciário, se tiver dúvida, que ele vai te informar. Não é o meu caso, eu não sou advogado previdenciarista. Eu sou advogado civilista e sou mestre em direitos fundamentais constitucional. Então, eu fiquei à vontade para falar disso, porque não é interesse meu pegar para fazer revisão, porque não é o meu campo. Trouxe isso aqui só como informação para vocês. Aqui é questão de cidadania. É que eu fiquei indignado com esse tipo de comportamento de alguns escritórios, mentindo para a população. Principalmente o aposentado, que às vezes, em muitos casos, estão em situação difícil, em razão do baixo salário, o custo de vida muito alto, tem também a agravante da idade, e ainda ser enganado por essas pessoas. Pensem bem nisso. Procure o seu advogado de confiança, indicado por amigos, o advogado que você conheça, e faça a sua revisão quando sair a sentença do STF, a decisão final. Por hoje é só e fiquem com Deus.